Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 6 de outubro, nesta quarta-feira, eu desejo partilhar com vocês um pouco da minha reflexão para o texto do Evangelho que a Igreja nos propõe neste dia. O texto é retirado de São Lucas, no capítulo 11, versículo de 1 a 4. É o episódio onde Jesus ele está rezando e, após o seu momento de oração, os seus discípulos vão ao seu encontro e pedem a Jesus para que ele lhes ensine como rezar. É interessante notar que a oração é uma necessidade que brota da vida do ser humano. Jesus não impõe a oração, né? Jesus ele motiva os seus discípulos a pedirem, a ensinar eles a rezar através do seu próprio testemunho de vida. Jesus era um homem de oração, era um homem que estava ali sempre em intimidade com o Pai. E olha que se a gente for perceber, assim, for olhar por uma outra via, por uma outra perspectiva, a gente poderia até dizer que Jesus não precisava de oração, né? Porque Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Mas o Senhor, no entanto, para se rebaixar, sabe? Para chegar lá na realidade do homem, para nos ensinar, para nos motivar, Jesus ele se colocava em oração. Ele se colocava ali em um momento retirado com o Pai. Para quê? Para também gerar em nós também esse desejo de fazer o mesmo, de estar ali também presente com o Pai, para também criar esse momento, esse elo de intimidade. E olha o quão é importante a oração dentro da nossa vida cristã, né? A oração, de fato, ela nos aproxima de Deus, ela faz nos ouvir a Deus, né? Por quê? Porque é exatamente ali nesse momento de recolhimento, nesse momento de intimidade, que a gente também vai deixando um pouco, sabe, as nossas agitações, tanto externas como também internas, para nos recolhermos em oração, para nos recolhermos ali em um momento com Deus. E os discípulos de Jesus, eles percebiam que eles não tinham esse momento de oração. Eles ali trabalhavam com Jesus, faziam as coisas, escutavam as pregações de Jesus, os ensinamentos de Jesus, possivelmente também realizavam muitos gestos de Jesus, mas esse aspecto da vida cristã que Jesus está ali apresentando, revelando, era algo que parecia que eles ainda não faziam. Por quê? Porque se eles estavam pedindo para Jesus para que o Senhor lhes ensinasse a rezar, a orar, é porque possivelmente eles não tinham esse costume. E vejam aqui uma coisa muito interessante. A oração, ela é ensinada. Ela é ensinada. Eles pedem para Jesus lhes ensinar como reza. Às vezes a gente quer criar formas de oração, sabe? A gente ouve muito por aí as pessoas que dizem: ah, mas eu já rezo em casa. Ah, mas eu já faço a minha oração. Ah, mas eu não sei o que, não sei o que mais. Será que a sua oração, né, é uma oração que de fato faz te unir a Deus? É uma oração que te ajuda a se voltar para Deus? Às vezes a gente não sabe rezar. Às vezes a gente não sabe rezar. Eu fui aprendendo e ainda estou aprendendo durante essa minha vida de padre também a rezar. Sim, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Hoje eu já sei um pouco mais a rezar do que antes. E eu ainda estou em um processo de aprendizado. Então vejam, a oração é algo que se ensina, é algo também que vai se aprendendo como fazer. Às vezes a gente ainda não sabe totalmente como rezar. Até mesmo diante da missa, por exemplo. Às vezes a gente vai para a missa e em vez de se concentrar ali na missa, a gente está no celular. A pessoa ela não está aprendendo como rezar. Deixa o celular em casa ou desliga esse celular, entendeu? O que é isso, essa orientação que se dá? E você está ensinando aquela pessoa a rezar, que talvez ela não se dê conta que aquilo está ali atrapalhando, que aquilo está tirando a atenção. A gente também é ensinado a rezar quando a gente olha. Você quer rezar? Se recolha no seu quarto, desliga a televisão, procure fazer silêncio. Você quer rezar também, né? Procure um espaço mais adequado.
Ah, eu quero ensinar a rezar. Como é que você reza? É só o sinal da cruz e um Pai Nosso, uma Ave Maria? Ou você lê a Sagrada Escritura, você reflete um texto, você pede o Espírito Santo ali naquele momento de oração? Como é que é a oração? Às vezes a gente não sabe, se você for perceber, às vezes a gente não sabe como conduzir a nossa oração. A gente não tem um esquema, né? Ou por mais que não tenha, mas assim, é preciso que a gente aprenda a saber como rezar. E isso a gente vai aprender só na igreja. Na igreja e também buscando com outros que já rezam como nós devemos rezar. Por isso, vejam, a oração é algo que se ensina, é algo que se aprende. A gente aprende do outro como rezar. Eu me recordo que aqui, falando para vocês muito claramente, que quando eu ingressei para o seminário, antes de ingressar para o seminário, eu não sabia rezar a oração do Santo Terço. Eu não sabia. Eu sabia que tinha Ave Maria e Pai Nosso no meio, creio também, Salve Rainha, mas eu não sabia como era constituído, sabe, o terço, como iniciava o terço. E eu só vim aprender a oração do Santo Terço no seminário. No seminário, vendo os outros fazendo, também procurando me interessar por aquilo ali, que eu fui vendo como era que fazia a oração do Santo Terço. Então vejam, ninguém nasce sabendo das coisas. A gente vai aprendendo aos poucos. Por isso, eu quero motivar você, meu caro irmão, minha cara irmã, a procurar perceber como é que está a sua vida de oração. Será que você acha que você sabe como rezar? Será que está bom como você está rezando? Será que você não precisa aprender a rezar? Será que você não precisa ir aprendendo como conduzir a sua oração de intimidade com Deus? Pois bem, então é um tempo de você procurar aí examinar sua consciência e organizar a sua vida de oração. Desejo a você um ótimo dia. Shalom!